Vou-vos resumir a história de Portugal numa dúzia de cestilhas. Dom Afonso Henriques foi o primeiro. Armou-se em cavaleiro e casou-se com Dona Mafalda. 7 filhos ela lhe deu, fora os que lhe prometeu. Bom, a partir daqui começou a bala. Depois veio seu filho, Dom Sancho I Povoador. De Portugal e Algarves foi senhor, mais sua esposa Dulce de Aragão. 11 filhos em casa ela lhe criou, fora os que ela não aceitou, por ele ser um grande garanhão. O gordo foi o segundo Afonso, que nada tinha de sonso, que diga Dona Urraca, sua rainha. 5 filhos ele lhe fez, e quase todos de uma só vez, numa confortável caminha. Depois veio Dom Sancho II, o capelo, e em nada mereceu Dona Messia, sua esposa, segundo sei. Descendentes ela não deixou. Porquê? Teria sido porque dela não gostou, ou seria o homem gay? Afonso III foi o bolonhês. Filhos à Dona Matilde não lhe fez, e por isso ela foi repudiada. A Dona Brites, segunda esposa, fez-lhe 7. Talvez por ainda não haver internet, ou seria por estar zangado com a criada. O Pinhal de Leiria ele semeou. Com Dona Isabel de Aragão se casou o primeiro rei literado. Dom Dinis era o seu nome. O lavrador, cognome. E por todo o povo foi amado. Por não se conhecer filho bastardo, nem outra mulher de lado, só bravo se podia chamar. 48 anos com Dona Beatriz. Afonso IV assim o quis, acabando por morrer com falta de ar. Cru, cruel e justiceiro, cognominaram Dom Pedro I ao vingar a bela Inês. Desta paixão assolapada, 4 filhos nasceram de enfiada, só podia ser um português. Foi o último da primeira dinastia, o formoso que saiu à tia, Dom Fernando de Portugal. Dona Leonor não lhe deu varão, o que gerou grande confusão neste pequeno quintal. Cognominado rei de boa memória, Dom João I fez história, assassinando o conde de Andeiro. Não se esqueceu da enteada, Dona Filipe de Lencastre a amada, com quem partilhou o travesseiro. 11º rei a governar, tinha a arte de bem falar, Dom Duarte o eloquente. Casou com Dona Leonor de Aragão, que teve um trabalhão para o manter sempre quente. Rei cavaleiro conquistador, em África fez fervor, Dom Afonso V, o africano. Casou com a prima Dona Isabel, onde não molhou o pincel, acabando por ficar com a filha do mano. O perfeito Dom João II quase domina o mundo, ficando-se pela metade. Tordesilhas foi assinado. Com Dona Leonor foi casado, mesmo contra sua vontade. À Índia foi viajar,
com Vasco da Gama a remar, o venturoso Dom Manuel. Casou com a viúva cunhada, que em nada se fez rogada ser rainha deste bordel. O piedoso Dom João III recebeu um império sobranceiro que quase perdeu por deslize. Dona Catarina, herdeiro não lhe deu. Foi um neto que sucedeu, originando a famosa crise. Portugal estava desgovernado. Dom Sebastião, o desejado, ficou em maus lençóis. Não tinha filhos para governar, morreu sem avisar, ficando o país para os espanhóis. Maus governantes no poder, com despesas até mais ver, um caos nunca visto. Era um país adiado por ser mal governado. Onde é que eu já ouvi isto? Era um país desorientado, com os Felipes aqui ao lado, de olhos bem arregalados. Não tardou que por aí entrassem 60 anos nos governassem e nem sequer compraram atoalhados. Finalmente chegou o Salvador, Dom João IV, o restaurador das finanças em Portugal. Os espanhóis expulsou. Com Dona Luísa de Gusmão, casou num sumptuoso palácio real. Dom Afonso VI, o vitorioso, nada tinha de charmoso, pois sexo não podia ter. Tinha uma saúde debilitada, educação descuidada e em cativeiro acabou por morrer. Usurpou o reino ao irmão, ficou com Dona Francisca, pois então Portugal estava moribundo. Do Brasil ele importou o ouro que o safou, o pacífico Dom Pedro II. Dom João V, o rei sol português, por já ter alguma liquidez, que em muito luxo gastou. A sua apetência sexual era de um tamanho tal que nem a freira escapou. Seguiu-se Dom José I, o reformador. Teve Marquês de Pombal como autor da modernização de Portugal. Uma só esposa se lhe conheceu, que 4 Marias lhe deu, e todas sem epidural. Dona Maria I, a piedosa, pela sua devoção religiosa, e também lhe chamaram de Pia. Casou com o tio Pedro, pois então, fizeram 6 filhos ao serão, e diz que doença mental sofria. Com a invasão do general Junot, 14 anos emigrou Dom João VI, o Clemente. Deixou Dona Carlota Joaquina por ter morrido em surdina e o Brasil independente. Dona Maria Leopoldina casou com Pedro de Alcântara Francisco, António João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael Joaquim José, Gonzaga Pascoal Serafim, de Bragança e Bourbon. No fundo, mais conhecido por Dom Pedro IV, o libertador. Também foi Dom Pedro I no Brasil, combateu o irmão em guerra civil e foi proclamado rei e imperador. O absolutista ou tradicionalista Dom Miguel I foi protagonista desta grande confusão. Desconhecia-se o direito de quem deveria ser eleito, a sobrinha ou o irmão. Aos 6 anos casou com o tio, que em nada lhe serviu
pois Dona Maria II voltou a casar. O Augusto também não marcou. Veio o Fernando, que exagerou, fazendo-lhe 11 filhos para educar. Dom Pedro V, o bem-amado, inteligente e literado, 3 línguas sabia falar. Inaugurou o trem do carregado, enviuvou recém-casado, ficando sem tempo para procriar. Seguiu-se Dom Luís I, o popular, todo virado para o mar, casou com Dona Maria Pia de Saboia. Um reinado sossegado, muito pouco atribulado, como há muito não havia memória. Dom Carlos I, o diplomata, por ter viajado à farta, também foi martirizado. Viajou até ao Barreiro, não passou do terreiro, por ter sido assassinado. E por fim, Dom Manuel II, o patriota, pela dedicação devota, foi o último rei da nação. Chamaram-lhe o desventurado por ter sido asilado após a Revolução. Tivemos guerras e conspirações, traição e invasões e muitos governantes incompetentes. Só lhes interessava o poleiro, títulos e dinheiro. Quando era preciso, estavam ausentes. Nada serviu de lição. Tantos anos de nação. O que é que aprendemos, afinal? Não olhem só para o vosso umbigo. Ouçam o que lhes digo. Façam deste país, Portugal,